Cristiano. Boa noite para todos. Uma satisfação imensa estar de volta aqui no Irmão Tomé. Hoje, num dia muito especial, porque hoje nós registramos o retorno do nosso querido Roberto Damasceno, amigo de todos, né, depois de uma cirurgia delicada pelo qual ele passou. Gostaríamos todos de dar boas-vindas ao Roberto. E o tema solicitado pela diretoria da casa para abordarmos hoje é como acionar o poder da fé. E não é um tema muito fácil de ser abordado pela seguinte razão. Primeiro, porque ele é pouco palpável. Segundo, e mais grave, é porque a fé, o assunto fé, sempre orbitou, desde muito tempo, muito na esfera religiosa, muito na esfera mística, muito na esfera do fantasioso, do milagroso. E é difícil transcender o entendimento da fé, da esfera mística e religiosa, que é o entendimento secular, para a esfera da razão e da compreensão, para a esfera da lógica. Não é uma tarefa fácil. Constitui sim um desafio para todos nós. Por isso todos nós precisaremos de muita boa vontade hoje para conseguir fazer essa transição. Muito bem. Precisaríamos achar um conteúdo que nos servisse de subsídio para o estudo da noite. Um conteúdo que nos servisse tanto para extrair o cunho científico, racional, a explicação do processo de cura através da fé, mas principalmente um subsídio que servisse também para extrair o espírito da letra, para extrair a lição filosófica e moral, que é o que mais urge, é o que mais de que a gente necessita. Então, no estudo de hoje, nós iremos dividir da seguinte forma. Primeiro, vamos abordar a questão da fé, a questão científica, mais rapidamente, e a questão filosófica, mais demoradamente. E depois, iremos abordar a questão da crença, porque muitos confundem fé com crença, e são dois institutos completamente diferentes, que não podemos confundir. Fé é uma coisa, crença é outra coisa. Até onde que a crença interfere na realização dos acontecimentos? Como funciona a crença em nossa mente e as suas implicações nos acontecimentos do dia a dia, boas ou más? Essa é a segunda parte do estudo de hoje. É importante fazer essa distinção. Na primeira parte, que é o estudo em relação à fé, o estudo, o conteúdo para servir de subsídio mais completo que eu achei foi o caso da mulher hemorroíça. Todos aqui já ouviram falar, pelo menos, né? Pode não recordar claramente, mas já ouviram falar. Que está registrado em Lucas, no capítulo 8, nos versículos de 43 a 48. E esse episódio não é uma parábola, é um acontecimento, está registrado no jornal conhecido como Novo Testamento. Aconteceu. Uma mulher que sangrava e foi curada da sua hemorragia. Depois de quanto tempo de hemorragia? Quem se lembra? Pouco tempo ou muito tempo? 12 anos. 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Que tipo de hemorragia? Um corte no braço? Hemorragia externa? Hemorragia interna? Acho que a maioria não teve nem curiosidade de correr atrás dessa informação, né? Que tipo de hemorragia sofria aquela mulher? Uma hemorragia muito pouco conhecida, quase ninguém conhece aqui, conhecida como menstruação, já ouviu falar? Uma hemorragia muito comum que as mulheres sofrem uma vez por mês. Quanto tempo deve durar a menstruação? Aqui não tem mulher no salão não, só tem homem, né?
Quanto tempo deve ter umas 100 mulheres hoje aqui. Quanto tempo é normal, uma mulher normal, durar uma menstruação? 3 dias? 3 a 5. Foi por isso que só botaram mulher hoje aqui na tribuna, né? Para poder me ajudar, me auxiliar nesses quesitos. De 3 a 5 dias. Quanto tempo que a mulher hemorroíça menstruou? 12 anos. 12 anos. E só parou de menstruar depois de gastar todos os seus recursos com médicos, etc. Procurou os melhores médicos dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão? Claro que não, mas os melhores médicos da sua região da época. E ela só se curou quando procurou Jesus. Isso não é fato milagroso, até porque milagre nós, mente arejada do século XXI, já entendemos que não existe. Não é verdade? Se não foi milagre, como é que ocorreu o processo de cura, já que é um acontecimento registrado com milhares de testemunhas, etc. Como se deu o processo de cura? Para que nós afastemos a ideia mística em relação à cura pela fé, nós iremos transcorrer com uma explicação rápida acerca de como ocorreu o processo de cura, e isso apenas para afastar a ideia mística que sempre existiu, e depois iremos tentar extrair a lição moral daquela passagem. Parece impossível, né? Como é que a gente vai extrair uma lição moral da passagem da mulher hemorroíça? Vamos compreender na íntegra como se deu a passagem. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele quem? Chegou por trás de Jesus, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Ou seja, todo mundo estava tocando em Jesus. Como é que ele pergunta quem tocou em mim? Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Na versão bíblica protestante, traduzida por Almeida, está poder. Na versão católica de Zamenhof, está virtude. Mas o sentido é o mesmo. Jesus sentiu que saiu uma energia fluídica dele. Esse é o verdadeiro sentido. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Ela se curou, isso é fato. Depois de os vários médicos tentarem, mas não terem conseguido o feliz desiderato. Quem conseguiu o feliz desiderato foi quem? Não, ela mesma, a fé dela que a curou. Ela. Jesus aplicou um passe. Mas quem foi que se curou? Ela própria. Qual é a orientação que passa para os enfermos que recebem passe aqui, na casa espírita? Que a cura vem através dele próprio. Não é verdade? Não adianta nada manipular o remédio e ele não ter desejo de se curar. E a explicação técnica, científica, onde é que nós iremos encontrar? Em o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 19, intitulado de A Fé Remove Montanhas. A fé transporta montanhas. E no subitem, o poder da fé, Allan Kardec explica da seguinte forma. Inicia, pelo menos, a explicação. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Ele inicia assim a explicação dele. Tem mais. Mas adianta discorrer a explicação se nós não compreendemos a base, o início da explicação? Ação magnética? Não vou entender nada. Porque eu não sei o que é magnetismo, não compreendo nada de magnetismo. Como é que eu vou compreender que o poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética, se eu não compreendo o magnetismo? Então vamos fazer uma tentativa de fazer um resumão sobre o magnetismo, porque ninguém aqui é estudioso de física, muito menos eu.
Nós sabemos, a física, a ciência já revelou que matéria, ela não existe. Já é revelação antiga. Matéria não existe. Nós aprendemos na escola que tudo é formado de átomo. Depois aprendemos na escola que o átomo tem um núcleo. Depois aprendemos na escola que o núcleo do átomo é divisível, que tem prótons e tem nêutrons. Por que todo mundo só fala elétron? O núcleo que eu estou falando, o núcleo, prótons e nêutrons. E em 2012, com o experimento que foi realizado entre a França e a Suíça, naquele túnel gigante de 21 quilômetros de extensão, chamado Grande Colisor de Hadron, foi descoberto que dentro do próton, que é um hadron, assim como um nêutron, existe ainda subpartículas infinitamente menor do que o próprio hadron, no caso do experimento um próton, infinitamente menor. O que no livro dos Espíritos, os Espíritos trazem o nome de elemento primitivo, matéria primitiva que Deus criou, e que a ciência deu o nome de quark. Esse sim é matéria primitiva, minúscula, indivisível, muito menor do que o próprio próton. Essa é a única matéria que Deus criou, a que pode pegar, no sentido literário, né? Só que a gente nunca iria sentir por conta dos nossos sentidos grosseiros, mas é a única matéria que existe. Tudo o demais é energia. André Luiz vem chamar de energia radiante condensada. Emmanuel vem chamar de luz coagulada. Energia. Se tirar todo o espaço vazio do planeta Terra inteiro, de todos os átomos que você puder imaginar, do planeta Terra inteiro, e só sobrar o quark e juntar um quark no outro, sem deixar espaço vazio entre eles, o planeta Terra ficaria reduzido a que tamanho? Eu já falei isso aqui há uns 5 anos, numa palestra sobre prova científica da existência de Deus, mas ninguém lembra, né? Ficaria reduzida ao tamanho de uma bola de futebol. O planeta Terra ficaria reduzido ao tamanho de uma bola de futebol. Olha a quantidade de espaço vazio. Pode-se dizer, não existe matéria. O que existe é o quê? Energia. Somos formados de energia. Só energia. E essa energia tem propriedade, transparência, opacidade, por isso que vocês estão me enxergando, tangibilidade, por isso que vocês conseguem me tocar, por isso que vocês conseguem sentar na cadeira, intangibilidade, por isso que eu não consigo tocar o meu anjo de guarda, que é semimaterial, porque tem o perispírito semimaterial. Tudo formado de energia. Eu mais denso, meu anjo de guarda menos denso, mas tudo é energia. E o que organiza essa micropartícula chamada de quark? O que faz ele se movimentar? Ele movimenta de uma forma e dá surgimento ao átomo de oxigênio. Ele movimenta de outra forma e dá surgimento a um átomo de hidrogênio. A natureza faz o resto. Junta 2 de hidrogênio com 1 de oxigênio e surge a molécula de água. O que dá movimento a esse quark? Adivinha? 4 forças que a ciência chama de 4 forças universais. Força nuclear forte, força nuclear fraca, força gravitacional e força eletromagnética. Aí já é um início para se compreender o magnetismo. Em 2012, a física descobriu o seguinte, que essas 4 forças são forças inteligentes e elas se combinam entre si. O quanto que cada um vai movimentar e o que elas vão formar de elemento químico na tabela periódica. Elas têm uma inteligência quântica. O que os ateus começaram a chamar de natureza inteligente e o que nós há muito tempo chamamos de Pai ou Deus. Então, existe só energia, não existe matéria. O magnetismo está por trás de tudo. Por isso que quando a mamãe engravida, a mamãe humana engravida, o filho não sai disforme, ele sai simétrico. As orelhas, o nariz, os olhos, tudo no perfeito lugar. Justamente porque o perispírito organiza cada molécula do corpo orgânico através da ação magnética. Simplesmente isso. A ação magnética é o que faz o perispírito organizar as moléculas do corpo orgânico e sair tudo bonitinho. Perispírito de cachorro vai dar um cachorrinho. Perispírito de ser humano vai dar um humanozinho. Já compreendemos, fecha o parênteses, 4 minutos de explicação, compreendemos que somos formados de magnetismo, de energia, de luz coagulada, como diz Emmanuel? Só isso, e que não existe matéria? Fica mais fácil agora compreender
o quanto que o poder do pensamento interfere nessa energia, não na matéria, porque fica muito irracional achar que o poder do pensamento interfere na matéria em si. Agora fica muito mais concebível imaginar que o poder do pensamento pode muito bem interferir na energia. Fica mais fácil de conceber essa ideia do poder do pensamento, bom ou mal, interferir na energia do que na matéria bruta, propriamente dita. Não é verdade? Agora vamos tentar interpretar Allan Kardec. Trocar de microfone? Não. Oi. 1, 2. Piorou ou melhorou? Continuemos com isso, né? Agora fica mais fácil de reinterpretar Kardec. Porque, da mesma forma que o Novo Testamento, assim como o Velho, carece que o estudioso consiga extrair o espírito da letra, do que está escrito, na terceira revelação também. Todo o conteúdo da doutrina espírita é necessário que nós saibamos, consigamos, tenhamos capacidade de extrair o espírito da letra do que está escrito. Mas, para isso, precisa de preparo, precisa de bom senso. Vamos reinterpretar Kardec. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética, porque Kardec já tinha esse entendimento que nós temos hoje, agora, de que nós fomos formados só de energia, que não existe matéria nenhuma. Ele já tinha isso claro. Obviamente, ele é estudioso do magnetismo, e essa descoberta já é antiga. A descoberta de que não há matéria já é um pouco antiga. A descoberta que existe uma inteligência quântica por trás da organização do elemento primitivo, isso é recente. Mas Allan Kardec sabia que nós éramos, e nós sempre fomos formados de energia. E ele continua. Graças a ela, graças àquela aplicação direta, especial, o homem age sobre o fluido. Todo mundo aqui já ouviu falar do fluido cósmico, né? Universal. No Livro dos Espíritos, lá revela que não existe um só espaço no universo, nenhum, nem aquele que a gente considera o vácuo absoluto no espaço sideral. Não existe um espaço sequer que não contém quark. Tudo que você puder imaginar, onde sua mente puder viajar, existe o quark. E ele se transforma o tempo todo, dando início ao que a gente chama de átomo. E nós conhecemos esses quarks espalhados pelo universo afora, em constante transformação, como fluido cósmico universal. Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe a qualidade e lhe dá impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico normal, uma fé ardente, pode operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza que antigamente eram considerados prodígios ou milagres. Até pouco tempo, se bobear, até hoje as pessoas consideram esses fenômenos de cura como milagre. E que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. Hoje a mente arejada já consegue compreender, entender que a cura através da fé vem através de uma lei natural. Lei natural, não milagre. É essa a razão porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi por causa da vossa pouca fé. Então as resoluções positivas ou negativas que cultivamos, elas são fundamentais na ação regeneradora, seja do que for, doença, circunstância, situação. Porque se a gente quer curar de alguma coisa, não importa do que seja uma doença, seja uma dificuldade financeira, seja do que for, a gente está querendo se curar de algo degenerador, algo que foi degenerado, e nós queremos regenerar. Mas a ação regeneradora, ela se baseia na resolução positiva de pensamento, na resolução positiva. Isso a gente vai ver no discorrer do estudo, porque a gente já entra para
questão filosófica. Como nós já estamos adentrando na questão filosófica, a questão científica, nós iremos ficar por aqui, senão vai virar um seminário. Como estamos adentrando na questão filosófica, vamos extrair fundamentos filosóficos do ensinamento daquela lição da mulher hemorroíça. Para o poder da fé ser acionada, são necessários 3 quesitos fundamentais. Quais quesitos são esses? Porque tem muita gente que tem fé, inclusive do tamanho de uma montanha, do tamanho do universo, mas não produz efeito algum. Tem uma fé ardente, quer muito que o filho se cure de alguma doença, ou ela própria, quer muito sair de um aperto financeiro, quer muito afastar um parente difícil, a sogra em especial. Mas por que não consegue? Não estou falando nem aquele desejo infantil de ganhar na Mega Sena ou de pedir a Deus que não esteja grávida. Estou falando de algo mais dramático. Mas por que não consegue? Onde é que está a falha? Por que a fé não está sendo acionada se a fé tem poder? Tudo que tem poder tem um botão de acionamento. Como acionar esse botão de acionamento da fé? 3 quesitos fundamentais, e que nós conseguiremos extrair todos eles no caso da mulher hemorroíça. Muito bem. O sofrimento da mulher hemorroíça, por ter ficado 12 anos menstruando, se limitou a apenas a inconveniência de menstruar sem parar? Ou foi além disso o seu sofrimento? Temos que nos colocar no lugar do enfermo. Temos que nos colocar no lugar, no caso, da enferma daquela época. Se colocar no lugar de uma criatura que reside no Ocidente, já é muito difícil. Hoje já é muito difícil. Imagina uma criatura que reside no Ocidente 2000 anos atrás. É mais difícil ainda. Por isso é fundamental que nós tenhamos conhecimento da cultura do povo hebreu, mínimo que for, mas tem que ter o mínimo conhecimento da cultura do povo hebreu para conseguir extrair lições. A maioria das lições de Jesus, inclusive. Vamos então conhecer um pouquinho da cultura do povo daquela época. O que acontecia com a mulher que menstruava? Uma vez eu perguntei, a outra respondeu: sai sangue. Sim. O que acontece na cultura do povo hebreu, no sentido social, com a mulher que menstrua? De acordo com a cultura do povo daquela época, a mulher que menstrua, ela é considerada impura ou imunda, como está no Testamento. Imunda. E qualquer um que a tocasse também seria contaminado com a sua impureza ou com a sua imundícia. Então ela teria que ficar separada da família. Separada. Momento de separação. Assim como se separava os leprosos, ela ficava separada. E depois que ficasse separada, quando que ela poderia regressar? Ela ficaria separada durante o período de menstruação. Depois, teria que ficar 8 dias. Depois de 8 dias, tinha que correr atrás, no 8º dia, de 2 passarinhos ou 2 rolinhas, como tem algumas traduções bíblicas. Que trabalho caçar passarinho. Deve ser daí que surgiu o viveiro, né? Ou o badog. Era mais fácil criar no viveiro, porque todo mês correr atrás de passarinho. Mas tinha que correr atrás de 2 passarinhos e levar para o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote ia pegar um passarinho para fazer a expiação dos seus pecados e o outro para ser entregue ao holocausto. E aí sim ela poderia voltar ao convívio da família. Vamos botar aí 13 a 15 dias separado da família. Ah, Cristiano, onde é que tem isso tudo? Toda vez que finalizo o estudo, a pessoa me pergunta: onde é que tem a base de estudo do povo hebreu? Aí eu falo: na sua casa, na Bíblia, no Velho Testamento. Então, na casa de qualquer um aqui tem Velho Testamento, tem história do povo hebreu completo, tem a nossa história espiritual. Igual um adolescente, quando anota o que passou com ele, a nossa história espiritual, a nossa, está registrada no Velho Testamento. Na grande parte em forma de poesia. Então a gente vai lá no Levítico, no capítulo 15, nos versículos 19 a 30, e está escrito o seguinte: mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, ficará 7 dias na sua separação. 7 dias. Ah, mas só menstrua 3. Tinha que ficar 7. Tinha que limpar todinho. E qualquer que a tocar ficará imundo até a tarde. Ou seja, ficará imundo por muito tempo.
Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que da sua separação, que era o caso dela, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Então, ela estava imunda por 12 anos. Porém, quando for limpa do seu fluxo, quando não estiver saindo nenhuma gotinha de sangue, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. 7 separada, mais 7 contando o período de purificação, 15 dias afastada da família, da puberdade até a menopausa. Pensa, passamos por isso. A gente fica com pena delas, né? Passamos por isso. E ao 8º dia tomará 2 passarinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. O sofrimento dela ia muito, mas muito além da inconveniência de sangrar por muito tempo. Muito além. 12 anos afastada da família. 12 anos sem ver os filhos crescerem. 12 anos isolada como se fosse uma leprosa. 12 anos. Ela estava desesperada e a família também, para que ela ficasse curada. Por isso que ela tinha gastado todos os seus recursos nessa tentativa. E ela recorreu a Jesus. Mas para ela ir até Jesus, o que aconteceria qualquer um que a tocasse? Ficaria o quê? Imundo. Quem era a pessoa mais pura que as pessoas tinham conhecimento naquela época de Jesus? O próprio Cristo. No entendimento da cultura do povo hebreu, o que aconteceria se ela tocasse Jesus? Jesus ia ser contaminado com a sua imundícia ou com a sua impureza. E logo em seguida, qual seria a probabilidade de acontecimento com ela? Difícil, né? Difícil imaginar o que aconteceria com aquela pobre criatura. Ela ia ser apedrejada instantaneamente. Instantaneamente apedrejada. Por isso que ela foi tremendo prostrar-se aos pés de Jesus. Tremendo de quê? De frio? Em Israel? Na Palestina? Tremendo de quê que ela foi? Qual foi então o primeiro critério a ser adotado por ela para procurar o Cristo? Ela teve que se dotar de quê? Primeira virtude. Não. Muita coragem. Muita coragem. Porque ela sabia que tocando Jesus, ela seria apedrejada. Muita coragem. E nós temos coragem, nos dotados de coragem diante da nossa própria dor? Ou temos nos dotados de covardia? Temos murmurado diante da dor, lamentado. Ah, meu Deus, por que comigo? Essa dor que não passa. Oh, pobre coitado, pobre de mim. Se vê como vítima o tempo todo. Característica de um covarde. O que temos feito? Nos encorajado ou nos encovardado diante da própria dor? Não adianta orar e pedir a Deus a cura da dor e se mostrar diante dele como um verdadeiro covarde. Não adianta. Ah, Cristiano, onde é que tem escrito isso? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, Instrução dos Espíritos, no capítulo Bem e Mal Sofrer, o Espírito Lacordaire, 1841. Ele vem falar o seguinte: todo mundo que se acovarda, a assistência divina não alcança. A assistência divina não alcança os acovardados. Ah, mas Deus é perverso, né? Ele só dá assistência para quem tem coragem, para quem está ali no estado de covardia, pobre coitado, vai morrer. Não, tem nada a ver. Tem nada a ver. A assistência divina sempre esteve presente. Se eu pegar um rádio, esse rádiozinho que bota em AM e FM, se tiver um rádio aqui agora, no Irmão Tomé, ele pega FM também, 99.9 Tribuna FM, um exemplo. Ele também pega AM. Se eu colocar um rádio aqui no Irmão Tomé, qual
frequência que ele irá captar? A FM ou a AM? Qual? Ele só pode tocar ao mesmo tempo uma, né? Qual que irá tocar? Qual é a resposta correta? Sabe qual é a resposta correta? A que eu quiser. A que eu quiser. Sou eu que vou botar a frequência. Eu que vou escolher. Qual frequência que eu vou receber de assistência? A assistência divina através dos benfeitores, anjos de guarda, etc. Que eu só posso receber com certos posicionamentos. Um deles é a coragem. Ou a assistência das trevas através da minha covardia. Eu que escolho. Se eu resolvi, se eu optei faltar com fé na providência divina, foi a opção de quem? Minha própria. Minha própria. A orientação é que não falta para poder ter fé na providência divina. Não faltam orientações, nem no Velho Testamento, nem no Novo, nem na terceira revelação, que é a doutrina espírita. Não faltam. Mas, não obstante tantas revelações, tantas orientações para ter fé na providência divina, nós ainda assim nos acovardamos. Nós ainda assim optamos por sintonizar no AM. Deus faltou com assistência? Em nenhum momento. A melhor explicação sobre a questão da fé está em Missionários da Luz, um instrutor Alexandre, orientando André Luiz, onde eles visitam o que eles chamam de zona abissal do umbral. É um subsolo do umbral, o andar de baixo. Espíritos há muito tempo estacionados. E Alexandre inicia assim: mas quem deverá romper as algemas, senão eles mesmos? Quem deverá romper as algemas, senão nós mesmos, diante do nosso sofrimento? Só depende de nós mudar da resolução negativa, AM, para a resolução positiva, FM. E ele continua: nunca lhes faltou o auxílio exterior da nossa amizade permanente. Nunca faltou o auxílio exterior. A assistência divina sempre esteve presente. A frequência do FM 99.9 sempre esteve presente. Sempre esteve presente. No entanto, esse no entanto mata nós, né? No entanto, eles próprios alimentam-se uns dos outros no terreno das sensações sutis. O pessimista se junta com o pessimista e ninguém segura. O fofoqueiro com o fofoqueiro. O orgulhoso com o orgulhoso. Os espíritos se unem por afinidade. O problema é que quando os espíritos enfermos se unem e um se alimenta do outro, fica nessa situação degradante que André Luiz estava vendo lá. Fica nessa situação degradante que vemos muitos encarnados aqui, sem nunca conseguir se curar do mal que lhes aflige. Por culpa de quem? De Deus ou da falta da sua assistência? Da falta do milagre que muitos esperam? Por culpa do próprio enfermo. E Alexandre continua: absolutamente, aquelas sensações sutis, absolutamente imponderáveis para os que lhes não possam sondar o mecanismo íntimo. É inegável que procuram agora os elementos de libertação. É inegável que nós vimos aqui, ao Centro Espírita, procurar elementos de libertação para aquilo que nos aflige. É inegável. Aproxima da fonte de esclarecimento elevado. A gente vem aqui fazer o quê? Se aproximar da fonte de esclarecimento elevado. Sentem-se cansados da situação e experimentam efetivamente o desejo de vida nova. Estamos ou não estamos cansados da situação que nos aflige? A gente sai daqui animado, experimentando o desejo de vida nova. Experimentando. Sai mais otimista. Contudo, o entretanto e o contudo todavia mata. Contudo, esse desejo é mais dos lábios do que do coração. A gente ficou só no envolvimento. A gente não ficou no compromisso. Nós iremos falar daqui a pouco sobre envolvimento e compromisso. Saímos daqui só envolvidos, não comprometidos. Isso não vai surtir efeito nenhum na nossa vida. Esse desejo é mais dos lábios do que do coração, por constituir aspiração muito vaga, quase nula. Se de fato aqueles enfermos ali da zona umbralina, das zonas abissais do umbral, se de fato eles cultivassem a resolução positiva, instrução de Alexandre,
se de fato cultivassem resolução positiva, transformariam suas forças pessoais, tornando-as determinantes no domínio da ação regeneradora. Cultivou a resolução positiva, o que vai acontecer? Transforma forças pessoais, e essas forças pessoais são determinantes na ação regeneradora. Lembra que eu falei que a gente precisa regenerar aquilo que está degenerado, não importa o que seja? Princípio fundamental: cultivar resolução positiva. Para o pessimista é mais difícil, mas não tem outra saída. E o instrutor Alexandre finaliza: esperam, porém, por milagres inadmissíveis. A maioria de nós esperamos por milagres inadmissíveis através da prece. E renunciam às energias próprias. Nós ignoramos voluntariamente as energias que possuímos. E ele encerra com chave de ouro dizendo: únicas alavancas da realização. Ele não fala uma das alavancas para a realização. Únicas alavancas para a realização. Energia própria. Não existe outra. Não existe outra. São energias próprias. Porque a assistência divina está presente o tempo todo. Precisamos fazer a nossa parte. Não adianta a assistência divina apenas oferecer os elementos químicos para se compor o comprimido. Nós somos os manipuladores da fórmula. Nós não queremos manipular a fórmula. Nós queremos que alguém manipule por nós e bote ainda na nossa boca. Acomodação. Esse é o aspecto do covarde. Muito bem. Primeiro aspecto adquirido pela mulher hemorroísa: coragem. Ela se dotou de coragem. Se ela não tivesse dotado de coragem, ela não teria nem procurado Cristo. Nem procurado Cristo. Qual o segundo aspecto que precisa se dotar? São 3. Qual o segundo aspecto? Importantíssimo. E que ela se dotou. Não. Onde foi que a mulher hemorroíça tocou em Jesus? Aonde? No manto. Em qualquer parte? Em que parte do manto? Já ouvi alguém falar, alguém tímido. Na borda do manto. Pensa comigo, a mulher está morrendo de medo. Se fosse eu ficaria em pé, não prostraria aos pés de Jesus. Eu ficaria em pé, tocaria e sairia correndo. Concorda? Todo mundo conhecia ela como a mulher impura e imunda. Todo mundo estava vendo-a, observando-a, se afastando para não se contaminar com sua impureza. Ela tocou em Jesus. A pessoa racional ia fazer o quê? Tocar e sair correndo. É instinto de defesa, não quero morrer. Ela se engatinhou para tocar na borda do manto. Ela ia conseguir sair correndo, engatinhando? Ficaria mais difícil, né? Por que ela se deu o trabalho, então, de prostrar-se aos pés do Cristo para tocar a borda do seu manto? Por que esse trabalho todo? Se o mais óbvio seria tocar e sair correndo. Mas tocando na borda do manto não contaminaria o Cristo? Tem uma explicação, mas a explicação teríamos também que compreender a cultura do povo hebreu, que está também no Velho Testamento, mais precisamente em Números. E lá diz o seguinte: hoje, século 21, nós ainda somos criaturas muito personalistas. Nossa opinião pessoal é o que mais conta, né? E tem que contar, senão dá briga. Menos nas casas espíritas, né? Na reunião administrativa isso não acontece não. Mas fora da casa espírita, a opinião pessoal tem que contar. Não é verdade? Se hoje nós somos ainda muito personalistas, e o espírito não retrograda, nem intelectual nem moralmente, é forçoso admitir que no passado, 2000 anos atrás, nós éramos mais personalistas ou menos? Muito mais, o espírito não retrograda. 3.600 anos atrás, na época que o livro de Números foi escrito por Moisés, psicografado para ser mais exato, éramos mais personalistas ou menos? Muito mais. E aí o espírito superior, a espiritualidade superior, os instrutores da vida maior, utilizando-se da esplendorosa mediunidade de Moisés, trouxe a seguinte orientação: toda vez que você observar
os caimentos da borda de um homem, aqueles caimentos, aquelas franjinhas que a gente encontra na toalha da vovó, quando a gente vai na casa da vovó, aquelas franjinhas caídas. E essas bordas têm que ter cordões azuis, não pode ser de outra cor. Toda vez que observar cada caimento daquele, cada caimento representará uma lei de Deus. Uma lei de Deus. E você não deve levar em consideração o que você pensa do certo e do errado. Você está em dúvida? Alguém te magoou, alguém te feriu, alguém te traiu, alguém te prejudicou? Esquece o que você pensa de certo e errado, porque você é muito criancinha ainda para tomar esse tipo de decisão séria. Olha para a borda do manto de um homem e lembra de cada lei de Deus e toma a decisão com base nelas. Era essa a orientação. E lá no livro de Números, alguém falou? Lá no livro de Números, capítulo 15, Velho Testamento, nos versículos 38 a 48, os Espíritos da Verdade disseram o seguinte através de Moisés: diz ao povo de Israel que faça borlas para as bainhas das suas roupas. Isto deverá tornar-se um regulamento permanente por todas as gerações vindouras, e que prenda essas borlas à roupa com cordões azuis. Todas as gerações vindouras, de Moisés para Jesus, 1600 anos, mais ou menos aí 16, 17 gerações, então permaneceu. A finalidade deste regulamento é, 2 pontos: sempre que repararem as borlas, lembrar-vos os mandamentos do Senhor e que devem obedecer às suas leis, em vez de seguirem os vossos próprios desejos, opinião pessoal, personalismo, de andarem nos vossos próprios caminhos, tal como tinham o hábito de fazer quando adoravam outros deuses, porque eles ficaram escravos do povo do Egito durante 400 anos, e o povo do Egito era politeísta, por isso que ele fala outros deuses, e era uma cultura do povo politeísta ser personalista, porque cada um seguia um Deus diferente. E isso, lembrar-vos-á de seres santos para o vosso Deus. Aí já foi no singular, porque o povo hebreu monoteísta. Porque eu sou Jeová, o vosso Deus, que vos trouxe da terra do Egito. Sim, eu sou o Senhor, vosso Deus. Qual foi o segundo aspecto, então, adquirido pela mulher hemorroísa? A primeira foi coragem. Segundo aspecto adquirido. Ela acessou o quê? A sabedoria, as leis divinas. As leis divinas. E aí fica a pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Todo mundo aqui sabe, né? Caiu no Enem do ano passado. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Na consciência. Ah, achei que estava na Bíblia. Achei que estava no Alcorão. Cada religião tem o seu livro de conduta moral, onde tem contida, entre aspas, a lei de Deus. Mas são roteiros importantíssimos. Importantíssimos. Meu livro de cabeceira é o Velho Testamento, o Novo e o Livro dos Espíritos. Importantíssimos. Mas a lei de Deus mesmo está no seu DNA. A lei de Deus mesmo está no DNA de Deus que habita em nós. Consciência. Cristiano, a mulher hemorroísa acessou a sabedoria, a lei de Deus, pegando no manto, na borla do manto de Jesus. Como nós acessaremos essa sabedoria, já que ela está escrita na nossa consciência? Vamos raciocinar. Diante da consciência, nós só temos 2 opções. Não tem uma terceira. Se tiver um expositor que vem falar que tem uma terceira aqui, me manda um WhatsApp para eu aprender. Mas até então eu sei que tem 2. Quais são as 2 opções que nós temos diante de decisão, comportamento, diante das leis divinas? Uma, nós somos especialistas. Infringir. Uma das opções é infringi-las. E a outra opção? Observá-las. Assim como na lei dos homens, nós só podemos infringi-las ou observá-las. Não tem uma terceira opção. Não tem um caminho do meio. Ou infringe ou observa. Você já expôs em vosso falar, se ensina ou não. O que passar disso será de procedência maligna, já dizia o Cristo. Só pode infringir ou só pode observar. Infringir, nós somos especialistas. E o que é observar a lei de Deus? O que é acessar a lei divina? É da lei de Deus perdoar as ofensas recebidas? É da lei de Deus? Se nós não perdoarmos,
nós estaremos faltando com caridade conforme o entendimento de Jesus Cristo? Sim, porque o perdão é um dos critérios de caridade de Jesus, né? Benevolência, indulgência e perdão. Faltou com perdão, feriu a lei de Deus. Toda vez que alguém fere os nossos interesses e nós decidimos voluntariamente, ao invés de eliminar a raiva em seu nascedouro, porque a raiva é fisiológica no nosso estágio evolutivo, ao invés de eliminar a raiva em seu nascedouro, nós optamos por alimentar aquela raiva, permitindo que ela se intoxique e se transforme em mágoa. Foi uma decisão voluntária nossa. Eu não quis eliminar a raiva no nascedouro, eu quis alimentá-la. Eu infringi uma lei de Deus? Infringi. Aí eu estou fazendo prece, pedindo a Deus para me curar do câncer, pedindo a Deus para me tirar do aperto financeiro, e estou com raiva. Jesus não orientou os seus apóstolos, os seus discípulos, antes de entrar na igreja para orar, certifique-se de que você não guarda ódio de ninguém? Não está no Novo Testamento essa orientação do Cristo? Antigo. E a gente quer realização de acontecimentos infringindo leis. Ah, ainda bem que eu não guardo mágoa de ninguém. Bacana. Primeiro quesito, preenchido. Tem vários outros. Por exemplo, a ociosidade. Seremos responsáveis apenas pelo mal que cometermos? Não. Seremos responsáveis pelo mal que cometermos e também por todo o mal decorrente do bem que poderíamos fazer e não fizemos. Se eu tenho os talentos que Deus me confiou, saúde, tempo e dinheiro, e não as utilizo em benefício do mais necessitado, eu utilizo mais em benefício de mim mesmo, caindo no engano, entre aspas, de que é meu e não empréstimo, de que eu sou proprietário e não mero usufrutuário, mero administrador. O que vai acontecer comigo? Eu só estou usando em benefício de mim próprio. Eu estou infringindo a lei de Deus? Tem alguém que está fazendo uma mudança aqui, um vizinho que eu nem sei o nome, na chuva. Eu tenho duas opções agora. Na minha hora vazia, onde eu posso sair com a minha família para passear, ou numa situação excepcional, deixar minha família para o cinema sozinho, vestir uma bermuda velha e ajudar a pessoa, aquela criatura que está sozinho carregando o caminhão de mudança. Deus me concedeu saúde suficiente para que eu fizesse isso. Até porque, aos olhos de Deus, eu sou muito mais devedor que credor. Eu tenho a obrigação de fazer isso. A obrigação. Para poder quitar débitos. Mas enfim, não vou entrar nessa seara, não. Eu fui para o cinema. Não, mas eu tenho direito de descansar. Tem. Por isso que eu falei, situação excepcional. Não é todo final de semana igual Chico Xavier fazia, não. É excepcional. E não fez. Aquela minha atitude, eu tomei ciência. Eu sei que ele estava precisando de mim. Eu sei que eu podia ajudar porque eu tenho saúde para isso. Eu tomei essa ciência. Aquela minha atitude de usar a minha saúde em favor de mim mesmo e dos meus constitui uma infração? O orgulho fica aqui. Não, claro que não. Né? E a instrução fica aqui. Sim, claro que sim. Razão contra orgulho. O ócio dá origem a tudo que você puder imaginar de mal interior. Reside no ócio. Reside no ócio. Tudo que você puder imaginar de mal, maledicência, tudo que você puder imaginar de mal, reside no ócio. Então, quando nós destinamos os nossos talentos, tempo, saúde e dinheiro, apenas em nosso benefício, ou mais em favor de nós mesmos do que do mais necessitado, constitui infração. E eu estou aqui orando a Deus, pedindo a Deus para me curar de uma determinada coisa, e eu não faço um exame. Será? Será que eu não estou infringindo lei alguma? Será que eu estou pelo menos me esforçando, porque eu não sou santo para poder cumprir todas elas na íntegra, mas será que eu estou me esforçando? Ou não? A mulher hemorroíça, ela se dotou de dois critérios importantes. Primeiro a coragem e depois a sabedoria. Ainda existe um terceiro. Ainda existe um terceiro. Qual é o terceiro? Educar os nossos desejos. Tem muita gente que quer se curar de algo, de uma doença, seja ela doença financeira, seja ela doença do corpo, seja ela doença psicológica, seja ela doença do parente difícil, não importa qual doença seja, a pessoa quer se curar. Mas
a sua infantilidade espiritual não permite com que ela consiga enxergar o que é doença e o que é bênção. Eu não sei o que é doença, eu não sei o que é bênção. No meu olhar mesquinho, um câncer, um problema de coração, a perda de um ente querido, um aperto financeiro, um parente difícil, no meu olhar mesquinho, infantil, bebezinho espiritual, isso é doença. Mas Deus nos enxerga como um ser de carne e osso, ou Deus nos enxerga como espírito imortal? Como espírito imortal, assim como Jesus sempre nos enxergou e sempre nos orientou na qualidade de espírito imortal. Se Deus nos enxerga na qualidade de espírito imortal, Ele vai interpretar que aquela doença implorada por nós, para que nós adquiríssemos antes de reencarnar, diga-se de passagem, Deus vai interpretar que aquela doença seja um tratamento espiritual ou uma doença. Doença ou tratamento? Porque tratamento é o inverso de doença. Doença é uma coisa, tratamento é outra. É tratamento aos olhos de Deus. Eu estou me querendo curar de quê? De um tratamento? Ah, Cristiano, então a gente não deve buscar a cura? Sim, porque não existe outra forma de desenvolver o intelecto. O espírito precisa se desenvolver intelectualmente, senão não evolui. Precisa. Mas qual é o pedido certo? Deus, me cura desse câncer. Pedido errado. Nem vai sair da caixa de saída. Qual é o pedido certo? Me dê força, coragem, perseverança, bom ânimo para que eu enfrente a situação. Tenha o tempo que durar. Senão eu vou estar sendo hipócrita na oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade. É isso que tem que pedir. Mas nós somos tão infantis que pedimos o quê? A cura. Dane-se o seja feito a tua vontade. É ou não é? Temos que educar o nosso desejo. Eu tenho uma filha de 4 anos de idade. Se ela chegar, fazer uma prece para Papai do Céu, pedindo Papai do Céu, a prece maior, a fé dela maior do que aquela da mulher hemorroísa. Vou ser exagerado ainda, a maior fé que possa existir no universo inteiro. E ela pede com essa fé: Papai do Céu, permita que meu pai e minha mãe deixe eu passear em Castelo 3 horas da manhã sozinha. Sozinha. A fé dela pode ser do tamanho do universo. Vai ser realizado o que ela quer? A fé dela pode remover montanhas. Vai ser realizado? Deus vai atender o pedido dela? Jamais. Por quê? Porque esqueceu de educar o desejo. Felizmente, o juízo do Pai, o cuidado do Pai é infinitamente maior do que o juízo do Filho. Infinitamente maior. A gente está pedindo a Deus o quê? Eu quero muito sair do aperto financeiro. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. E Ele vai observar: bom, você está querendo sair do aperto financeiro. Se eu atender o teu pedido, o que vai acontecer? Você vai utilizar aquele excesso de recurso, aquela bonança de recurso material, mais em favor de você mesmo ou mais em favor do próximo? Deus conhece as nossas imperfeições, as nossas más inclinações, as nossas infantilidades. Ele se preocupa tanto conosco que Ele não atende, porque Ele tem certeza que nós usaríamos o recurso mais em favor de nós mesmos. Ah, eu quero muito sair desse aperto financeiro para eu viajar com minha família, para eu dar um conforto para minha material, para minha família, blá blá blá. Ajudar o próximo é um princípio secundário. Ah, eu quero muito ficar curado desse meu câncer, desse meu problema de coração, desse meu problema de rim, de fígado, seja do que for. Quero muito ficar curado. Aí Deus ficou pensando: vou interromper esse tratamento espiritual para quê? Para ele ficar curado e depois ir para a praia, para o clube, para o shopping center, para o futebol, gastar energia física, orgânica, mais em favor dele próprio, ao invés de ajudar o mais necessitado? Vou não. Vou não, porque eu amo muito ele para fazer isso. Ah, eu sou muito atarefado. Eu preciso de uma folga. Eu preciso de mais hora vazia, porque eu estou me estressando. O acúmulo de atividades me gera estresse. Para que você quer mais hora vazia? Para poder surgir os males no ócio? É para isso? Para ocupar mais hora vazia em favor de você próprio? Não, tá bom assim. Cabeça ocupada não é a oficina do diabo. Deus é tão bom que Ele não atende o pedido de uma criança infantil. Deus é tão bom que Ele não vai atender o pedido da minha filha de passear em Castelo 3 horas da manhã.
Precisamos educar os nossos desejos. Sabe por quê? Porque se nós não educarmos os nossos desejos, nós iremos desdenhar das bênçãos do Altíssimo. Nós temos desdenhado das bênçãos que Deus tem nos enviado, simplesmente porque elas não têm chegado na embalagem que nós desejamos. As bênçãos não vêm na embalagem que nós esperávamos, em forma de cura orgânica, cura do corpo, em forma de o afastamento de uma pessoa difícil, um parente difícil. Não. Quando Deus nos concedeu a oportunidade do tratamento espiritual através da doença, que nós insistimos a Deus que nós passássemos, ali sim constitui uma bênção de Deus. Por isso que diz um espírito amigo em um Evangelho segundo o Espiritismo, que na biografia de Joana de Anjos, feita por Divaldo, revela ser a própria Joana. A bênção é uma dor que Deus dá aos seus eleitos. A dor é uma bênção que Deus dá aos seus eleitos. Só que nós entendemos que bênção é outra coisa, né? Ganhei na loteria, que bênção. E aí vai agradecer a Deus. Não. Se você ganhar um dinheiro bom, uma herança, se você tem saúde, você recuperou sua doença orgânica, não agradece a Deus, não. Pede a Ele discernimento para você não fazer mau uso dessa ferramenta. Que é aí que constitui o perigo. O perigo está no mau uso que você vai fazer da ferramenta. Então, mais importante que agradecer é pedir discernimento a Deus. Pronto. A questão da fé, já compreendi como é que eu aciono. Me dotando de coragem, me dotando de sabedoria e educando os meus desejos. E a questão da crença. Porque fé e crença não é a mesma coisa. A crença, ela tem alguma implicação na realização dos acontecimentos? Tem. É tão importante quanto a fé, mas é um instituto completamente diferente da fé. Vamos fazer uma explicação técnica bem rapidinha da crença. Na nossa mente, aqui orgânica mesmo, tem setores, tem partes. Um setor importantíssimo da nossa mente se chama sistema cognitivo. Para que serve o sistema cognitivo do nosso cérebro? Para organizar as informações recebidas, captadas pelos 5 sentidos do nosso corpo orgânico. Tato, paladar, olfato, visão, audição. Captou a informação, jogou para a mente. Mas para não chegar de forma desorganizada, tem o sistema cognitivo. Para que a gente não olhe um bode e ache que o bode é um cachorro. Para que a gente não olhe um poste e ache que um poste é uma árvore. É preciso que as informações sejam organizadas. Só que é muita informação para processar, porque são muitas informações captadas pelos órgãos sensitivos do corpo humano. Imagina ao mesmo tempo aqui, ao mesmo tempo você ouvindo essa palestra, e ao mesmo tempo seu cérebro querendo calcular a quantidade de cabelos, de pelos que você tem no seu corpo, o peso do seu corpo, a altura do palestrante, os afazeres de amanhã, o que você fez ontem, tudo ao mesmo tempo. Você ia enlouquecer ou não ia? A temperatura ambiente do ar-condicionado, tudo ao mesmo tempo. Então, existe um outro sistema que trabalha junto com o sistema cognitivo, chamado de sistema de ativação reticular, a gente pode resumir para SAR. Qual é o objetivo, o propósito, a finalidade do SAR, que trabalha junto com o sistema cognitivo? Filtrar essas informações, para a gente não enlouquecer, para a gente não morrer com 1 dia de idade. Filtrar. Sabe quantos % das informações são filtradas? Das informações captadas pelos 5 sentidos do nosso corpo? Sabe quantos % são filtradas? Quantos % que entram no hipocampo? 2% entram, das informações captadas entram no nosso hipocampo. 2% de tudo que é captado pelos nossos órgãos sensitivos. Ah, Cristiano, mas o que isso tem a ver com a crença? O que isso tem a ver com a crença? Qual é o critério que o SAR, o Sistema de Ativação Reticular, se utiliza para filtrar as informações que vai entrar no nosso cérebro? Qual o critério? Adivinha? A crença. A crença é o critério. A pessoa reencarna com a programação de casar com fulano, de ter um emprego tal, de receber como filho tal. E muitas vezes não acontece nada disso. Era para casar com fulano, mas não casou. Era para ter um emprego tal, mas não teve. Por quê? Porque trouxe vícios do passado, como por exemplo, o pessimismo. O tempo todo cultivando resolução negativa.
O tempo todo. A pessoa colocou na cabeça que nenhuma dieta presta. Aí eu pergunto para vocês, alguma dieta vai funcionar para ela? Por quê? Ela já acredita que nenhuma dieta presta. Ela pode comer o que for, pode fazer aquela dieta do low carb que está na moda aí. Vai funcionar? Não vai funcionar. Ela acredita que emprego está difícil. Ela pega o jornal. Lá na parte de empregos tem um emprego perfeito para o perfil curricular dela. Perfeito. Mas o que ela faz? Como ela já botou na cabeça que emprego está difícil, que é culpa da Dilma, do Temer, do Mensalão, do Lava Jato, papapá, o que ela faz? Vai direto para a parte policial, porque gosta de ver desgraça. Passou direto pela parte de emprego. Já colocou na cabeça que emprego está difícil. Ela programou antes de reencarnar, trabalhar com alguma atividade, ela vai trabalhar? Mas não. Por conta de quem? Por conta dela própria. Colocou na cabeça que homem nenhum presta. Homem nenhum presta. O homem da vida dela, que ela programou, planejou, está na fila do McDonald's do lado dela. Ela vai aceitar algum flerte dele? Não, já botou na cabeça como não presta. Já generalizou. A qualidade da crença determina os acontecimentos a curto prazo. A curto prazo nessa encarnação. Não estou falando de cura, nada disso não, que isso aí está no Instituto da Fé. Eu estou falando de acontecimentos. E acontecimentos que implicam em nossa felicidade. Implicam. Porque se a gente desencarnar como não completista, como diz André Luiz, ou seja, não cumprindo o que a gente planejou antes de reencarnar, teremos que esperar não sei quantos anos, talvez centenas dele, para poder reencarnar e planejar de novo. Por conta da qualidade da nossa crença. Então a gente vê que fé envolve mais comprometimento. Comprometimento, mudança mesmo, que a gente chama de reforma íntima. E isso é fé, é se comprometer. A crença está no campo do envolvimento, porque crença é indicador de rumo. Por que vocês vieram a primeira vez aqui na Casa Espírita? Lembra da primeira vez que vocês vieram? Por quê? Porque você acreditou que aqui você ia encontrar respostas racionais para poder satisfazer seus questionamentos, para mudar alguma coisa na sua vida. Mas só o fato de você vir sentar na cadeira não ia ser suficiente, concorda? A crença te conduziu para cá. Mas para mudar mesmo tem que ter o quê? Mais do que envolvimento. Mais do que envolvimento. Tem que ter comprometimento. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta, como já dizia Tiago no capítulo 2, versículo 26. Tem que ter comprometimento. Se você está tomando café da manhã com ovos e bacon, quem se comprometeu? O porco ou a galinha para que você se alimentasse? Quem? Quem teve que morrer para você se alimentar? O porco. Houve o comprometimento da parte do porco e um envolvimento da parte da galinha, porque ela não morreu, ela só botou mais um ovo. Foi ou não foi? É uma forma ilustrativa para a gente compreender o que é comprometimento e o que é envolvimento. Salomé, mãe de Tiago e João, procurou Jesus quando soube que Jesus estava aqui para implementar o reino de Deus. Só que ela achou que era o reino de Deus em pedras, em castelos, na Galileia, mas não raciocinou direito. Procurou Jesus, pedindo que colocasse um filho sentado à sua direita, um filho dela, né? E um outro filho sentado à sua esquerda. O que Jesus lhe respondeu? Não tem problema nenhum, minha irmã, porque é muito fácil sentar ao meu lado. Difícil mesmo é beber do meu cálice. É muito fácil de vir aqui na Casa Espírita e sentar ao lado do Cristo. Difícil mesmo é sair daqui e tomar resolução positiva e mudar de verdade. Se comprometer, deixar de ser trabalhador de açúcar, que quando está chovendo não trabalha, quando tem visita em casa não trabalha, quando tem um convite para churrasco não trabalha. Quando eu falo trabalho, eu trabalho no bem. Deixar de ser de açúcar, deixar de ser fresco. Se comprometer ao invés de ficar só envolvido. Porque só o envolvimento não gera realização de ordem alguma. O que gera realização é comprometimento. Por isso que disse o Cristo, difícil é beber do meu cálice. Até o momento da crucificação, todos os apóstolos do Cristo, os 12 discípulos, todos eles, nenhum estava comprometido com a causa do Cristo. Estava muito envolvido
Envolvido. Não estava comprometido. Tanto que ele foi traído, foi negado, não estava comprometido. Estavam envolvidos. A partir da morte do Cristo, todos aqueles 11 que restaram, eles passaram a se comprometer. Todos eles passaram a beber do cálice do Cristo, tanto que foram perseguidos e mortos. Felizmente isso não acontece com o cristão decidido de hoje. O cristão que se compromete não vai ser perseguido e morto, mas vai ter que fazer sacrifício, vai ter que fazer esforço, vai ter que renunciar aos próprios interesses pessoais. É isso que é se comprometer. Senão, fé nenhuma vai surtir efeito. Você pode ter a fé maior do mundo, se você se murmurar, reclamar da própria sorte, se você não passar a observar as leis de Deus, agir no bem, não vai ter realização de ordem nenhuma. De ordem alguma. Então que a partir de hoje possamos cultivar resoluções mais positivas, porque estamos conscientes de como é que se ativa o poder da fé. Que o nosso Mestre Jesus possa nos auxiliar nessa empreitada. Muita paz.